Fala rapaziada, Afonso Alcantes por aqui. Hoje, sexta-feira, feriado estadual aqui de Nossa Senhora da Assunção, aqui no estado do Ceará. Pois bem, deu ruim para Sam Altman, CEO da OpenAI, né? Criador aí do ChatGPT. Galera, existia uma grande expectativa sobre o ChatGPT 5, né? E a verdade é que ela não foi suprida, pelo menos pelos amantes de tecnologia, né? Que entendem sobre IA. A gente esperava que ia ser algo muito mais do que o ChatGPT 4. Muitas pessoas que tinham conversas ali mais íntimas com o ChatGPT 4 estão reclamando do ChatGPT 5, porque o ChatGPT 5 ele veio ali com a economia de resposta, ou seja, quando você solicita uma pergunta para o ChatGPT, você gasta um número de tokens, né? Esses tokens é como se fosse uma moeda de processamento de dados, grosseiramente falando, tá? Então, quando você digita as palavras, você manda lá para o servidor deles, eles processam esses dados e te dá a resposta. E essa resposta, ela custa dinheiro, tá? Tanto para entender o que você está falando, quanto para ele responder da maneira correta, né? Esse processamento de dados custa muito dinheiro. Reza a lenda que as empresas como a OpenAI são empresas que têm ainda prejuízo. Eles não têm lucro ainda, apesar de ter lá 700 milhões de assinantes aqui ah, no chat GPT, né? 700 milhões de pessoas já assinam a plataforma para ter acesso de maneira do Plus, né? ChatGPT Plus, que é o pago. Eu sou um desses assinantes, faço questão de acompanhar de perto e ter acesso primeiramente às informações que vai saindo, atualizações. Até porque não é caro, é algo acessível. Você paga ali R$ 100 por mês e tem acesso a essa possibilidade de ter as respostas mais bem elaboradas, respostas mais longas e tudo mais. Eu, como experiência minha de usuário, né, na parte de codar os códigos, ajudar nesse processo de codificar, encontrar erros, na minha opinião, o ChatGPT 5 ele é bem melhor do que o ChatGPT 4. Essa é a minha opinião pessoal, tá? Eu acredito que quem é desenvolvedor vai falar a mesma coisa. Mas para as pessoas comuns estão odiando, que é a grande maioria das pessoas que vai lá no ChatGPT às vezes para falar com ele como se fosse um psicólogo, né? Inclusive saiu vários vídeos aí na internet, publicações, inclusive na post na nossa rede social, alguns usuários relataram que estão mais tristes com o ChatGPT pelo fato de que aquelas respostas mais amigáveis sumiram, né? E a OpenAI viu a possibilidade de enxugar a máquina, né? Vamos chamar dessa forma, cortar os custos, dando uma resposta mais branda para as respostas que não necessitam necessariamente de um token de uma resposta mais completa. Então, meio que ele entendeu, uma pergunta bestinha aqui sobre isso, eu vou responder uma besteirinha também e não vou prolongar e nem também fazer indagações no final dessa resposta. Ou seja, você pergunta, ele responde e acabou. Grosso, seco e direto. No chat GPT 4, se você fizesse uma perguntinha besta para ele, ele te respondia e ao mesmo tempo, olá, amiguinho, o que é que você quer saber mais? E isso ia gerando mais processamento, mais dados e consequentemente a OpenAI tomava peia, né? Isso financeiramente falando. E aí eles fizeram esse corte do ChatGPT 4 para o 5. Outra coisa que a OpenAI voltou atrás era que você não podia mais selecionar as opções de versões do ChatGPT quando saiu o ChatGPT 5, você não conseguia voltar atrás e dizer, agora eu quero só o 4 de novo. Foi lançado dessa forma, em poucos dias já mudou e agora você pode voltar a selecionar as versões que você quer entrar em contato. Só que, na prática, vem por padrão o ChatGPT 5. E muitas pessoas, no geral, não vão lá no menu alterar ou fazer qualquer coisa do tipo. Ela vai direto ali na busca, responde e tudo mais. Existiram diversas gafes ah, na apresentação de lançamento do ChatGPT 5. Uma delas foi ah, uma das piores, onde eles mostravam um gráfico que o gráfico em si da resposta ele era
Dizia-se que era bem maior, só que na verdade não era. Era 56% alguma coisa, e o gráfico de 56% era maior do que da outra versão, que era 65%, alguma coisa assim. Vou colocar na tela aí para vocês saber o que é que eu estou falando. Na própria apresentação global, ao vivo, da OpenAI, uma empresa multibilionária, cometeu essa gafe aí incrível de mostrar um gráfico que não tem os parâmetros de um gráfico que deve representar, né? Mas aconteceu, consequentemente, acredito que esse gráfico também foi gerado por inteligência artificial e passou direto, os caras colocaram no ar e foi isso. Se a OpenAI tivesse já ações na Bolsa de Valores americana, né, e já tivesse com capital aberto, a chance são que nesse lançamento do ChatGPT 5, pode ter certeza que as ações teriam caído. Não nos primeiros dias, mas nos dias subsequentes, depois dos testes dos usuários, com certeza teria caído e teria desvalorizado significativamente. Mas calma, tá? Vamos ter fé que as coisas vão melhorar com o tempo, novamente na próxima versão. O que se esperava já era uma AGI, uma inteligência artificial geral nessa versão, mas passa longe disso. O que houve, na verdade, foi um enxugamento de processamento de dados em relação à versão do ChatGPT 4, mais uma economia aí para a OpenAI, para tentar fazer com que esses 700 milhões de usuários pagantes sejam lucro, né, de alguma maneira. Afinal de contas, processamento de dados com inteligência artificial é algo muito caro. Estamos vendo diversas discussões aí na internet, em fóruns, falando que, inclusive, os Estados Unidos estão pensando, né, de alguma maneira, comprando de volta usinas nucleares para colocar isso como fornecimento de energia para servidores, data centers de inteligência artificial. Esse negócio não é barato, é caro. Assim, eu vou criar aqui uma inteligência artificial minha, vou botar para rodar aqui na minha máquina. A chance são que não vai dar bom, tá? A gente vem trabalhando com o Google Cloud, tentando fazer algumas questões para elaborar uma IA nossa que tenha processamento no cloud do Google. Só que, galera, eu posso te dizer e ser bem claro, não é uma brincadeira para milhões, é uma brincadeira para bilhões de dólares, né? Então, não tem como você brincar com isso, a não ser que seja as big techs aí americanas e tudo mais. Essa é a pura verdade. O que isso quer dizer, né? Quer dizer que cada vez mais as grandes empresas que já existem no monopólio tecnológico, como a Amazon, como o Google, a Meta, algumas empresas chinesas como a ByteDance e outras empresas que vão surgindo que brincam com essa história, né? Quando eu falo brinco é porque é a coisa mais séria, na verdade. Eles têm muita grana e cada vez mais o poder dessa questão toda sobre a IA vai ficar na mão desses caras, a não ser que surja um cientista da inteligência artificial aí que consiga criar uma codificação que o processamento disso tudo seja mais simples, né, como aconteceu com a DeepMind, mas que hoje em dia ninguém mais fala do DeepMind, esqueceu. Rolou um negócio que a DeepMind conseguiu processar esses dados de maneira mais barata e beleza, não aconteceu mais nada, evoluiu ali e morreu o assunto. Ninguém mais fala sobre a DeepMind, zero, morreu o assunto. E tendencialmente pode ser que surja aí alguma startup que consiga inovar e criar algo novo em relação a essa questão do processamento de dados, que hoje em dia é o grande calcanhar de Aquiles dessa questão de processamento de dados com inteligência artificial. Se você quer fazer isso na sua máquina, pode testar aí. Você vai ver que você vai baixar os modelos, vai fazer todo o processo de instalação do processamento desses modelos, você vai dar um input lá de solicitação e a sua máquina vai praticamente queimar para te dar uma resposta. Então, isso já mostra que realmente não dá para fazer isso, vamos falar amadoramente, né? Residencialmente aí na sua casa, sem ter grandes data centers que tenham grande processamento de dados. É tipo impossível, não tem como gerar isso. E com base em todas essas questões, não,
vamos dizer que esse ano aí, final de 2025, né? Já estamos caminhando para isso. Não tivemos aí essa grande evolução do ChatGPT 5, né? Como no vídeo anterior aqui do canal, a gente teve um grande avanço aí na parte do Gemini, né? O Gemini 3 que foi lançado, vai ser lançado, na verdade, ainda, mas está em construção, que permite com que você navegue em um mundo aberto, utilizando IA e com interações com o ambiente. Essa é uma tecnologia que eu acredito que vai trazer muitos benefícios para jogos, para a própria internet em si, vai criar um mundo aberto realmente. E se os caras fazerem com que isso interajam os usuários um com os outros, utilizando essa tecnologia, a chance são que temos uma nova forma de navegar na internet de maneira prática e em funcionalidade. Então, vamos ver quais são os próximos passos. A gente está acompanhando bastante empolgado toda essa evolução. A gente foi um dos primeiros canais aqui no YouTube a falar sobre ChatGPT, a falar sobre inteligência artificial definitivamente. Se você for olhar o histórico dos nossos vídeos, vai ver que a gente está falando disso, ó, há muito tempo. Então, ah, a gente vai continuar trazendo esse tipo de informação aqui que a gente acredita que seja relevante para todos vocês. Beleza? Grande abraço e vamos esperar aí, né? ChatGPT 6. Essa é a próxima esperança. Grande abraço e até a próxima.